A Erika Hilton não sabe nem a história do movimento LGBT, cara, claro pra que ela começar. sabe. Igual vocês, nenhum de vocês sabe a história do movimento LGBT que vocês Você defendem. sabe? Eu sei, Então, conta porque eu pra mim. estudo. Quando foi fundada Coisas a que Sinal? vocês não fazem. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Se fodeu. Pessoal, olha quem tá aqui de novo pra gente poder rir bastante. O gordão da XJ, quer dizer, o boy Seta que parece com o César Menotti depois da depilação, né? E acredite se quiser, o boy Seta reapareceu nesse debate aqui defendendo que existe criança trans. Que merda, hein? Tem noção do que é isso? Para a esquerda, um jovem de 16 anos que comete um delito, ele não pode ser preso. Por quê? Porque ele seria incapaz de se responsabilizar pelos seus atos. Aí, para essa mesma galera que diz que um jovem de 16 anos não seria capaz de se responsabilizar pelos seus atos, uma criança seria capaz de decidir trocar o seu próprio sexo. Dá raiva, né? Dá muita raiva. Inclusive, essa teoria que uma criança poderia escolher ou mudar o seu próprio sexo já deu merda. Um psiquiatra, na década de 60, o John Money, ele conseguiu fazer que um casal criasse o seu filho do sexo masculino como se fosse uma menina. Por quê? Porque esse jovem tinha sofrido um acidente no seu órgão genital. Aí, olha a brilhante ideia do cidadão. Ao invés de conversar com o jovem, tentar reconstruir esse órgão genital, não. Ele falou para os pais assim: termina de cortar e cria essa criança como uma menininha. Adivinha o que aconteceu? O menino cresceu, foi criado como uma menina. Óbvio, esse rapaz nunca se enxergou como uma menina. A família teve que contar pra ele a verdade do que aconteceu com ele. E o que esse rapaz fez? Ele tirou a própria vida. Mas, pra muitas pessoas, não tem problema, né? Disseminar ideologia de gênero pro seu filho no colégio. Até porque quando a gente fala das merdas que já aconteceram com algumas crianças, o que eles falam? Eu nunca defendi isso. Mas quando tem um trans lá dançando, rebolando até o chão para um monte de criança pequena, eles falam: gente, qual que é o problema acontecer isso? Não tem problema nenhum. E se você critica esse tipo de atitude, o que falam? Transfóbico, preconceituoso. Como se a gente, em algum momento, falasse que essas pessoas não poderiam ter a vida delas, fazer o que quisesse das suas vidas. O que a gente fala é: não influencia criança no colégio, o débil mental, o retardado. Quer fazer o que você quiser com o seu corpo, quer dar pra quem quiser? O problema é seu. Cada um chora por onde sente saudade. Mas não mexa com crianças, ainda mais com o filho dos outros. Incrivelmente, o boy Seta é uma dessas pessoas que defende que não tem problema nenhum aplicar ideologia de gênero nos colégios. Mas é claro, ele tomou uma sova daquelas nesse debate aqui e a gente vai ver, assiste até o final, que os melhores momentos, eu te garanto, que estão no final. Ó, eu vou ser mais calmo hoje, mais tranquilo agora, tá? Tranquilo. Eu quero saber de você quais foram as pautas que a direita votou pelas pessoas LGBT. Tá, vou te explicar. Não quero explicação, eu quero as pautas. Quais são as pautas? Não quero explicação. Ai, qual pauta é não sei o que, não. Quero saber Não, as pautas que é a direita simples. votou É pela simples. comunidade LGBT. Principalmente. Ah, agora eu entendi. Para um deputado ser bom, ele tem que fazer votos para a comunidade LGBT. Ele não tem que fazer para a população em geral, não. Entendeu, né? Já começou a vergonha. Emprego. Segundo, Perfeito. segurança. Perfeito. E, aliás, eu colocaria em primeiro algo chamado liberdade. Perfeito. A direita concedeu a liberdade para as pessoas LGBT. Todos, não só para pessoas Não para as pessoas LGBT, mas para as pessoas no geral. LGBT. O LGBT não é especial não, para eu ter tô liberdade falando só para das LGBT, pessoas não. Eu tô falando de LGBT. pessoas. Eu não sou uma letra. Eu não Então, sou letra, eu não sou L, eu não sou, Mas sou olha G, não só, sou B, não sou olha T, só, eu Dom, sou você pessoa, você um tá ser chamando humano. pro debate Então, assim, sobre... deixa eu te você falar tá das chamando pautas pro debate. que a direita votou pela... Agora você deixa vai eu te falar ou você tô vai falando, tô te distorcer o respondendo. assunto? Não quando eu te respondo, Então você fala, interrompe. além da Tá nervosa ela, não? saúde e da educação, do Isso. que eles proporam pra um monte de outras pessoas que vou na te verdade falar nem propuseram, né? vou te falar de novo. Embora a gente esteja fugindo um pouco do tema. Não, Só questão de empregabilidade, só para você saber. De 2022 até o começo desse atual governo, as vagas para pessoas trans diminuíram 57%. Ué? Diminuiu? Não era o governo do amor? Não era o governo da diversidade? Como que diminuiu as vagas de emprego? Pessoal, eu tô sendo ameaçado de morte por algo que você nem pode imaginar. Olha só isso. Daniel, meu nome é Robson e eu estou revoltado com você. Sou auxiliar de serviços gerais e sempre ganhei muito pouco porque não tinha muita instrução. Eu trabalhava em pé quase 12 horas por dia para poder ganhar míseros R$ 1.800. Decidi aplicar seu sistema mês passado e adivinha, faturei R$ 3.736 mês passado. E esse mês, R$ 6.515. Cara, eu vou te matar.
Por que você não me mostrou esse sistema antes? Obrigado por mudar minha vida. Tu é o bicho mesmo. É por isso que eu falo, o meu sistema, que tem muita gente aplicando de casa, pode mudar a vida de qualquer um. Inclusive a sua que está assistindo esse vídeo agora. Você tem vontade de faturar 7 mil reais a mais, 8 mil reais a mais, 9 mil reais a mais do que você tem faturado? Isso ajudaria dentro da sua casa? Agora você tem essa possibilidade, está nas suas mãos. Tem gente que por medo não dá esse passo de melhorar de vida. Olha, eu tenho mais de 10 anos de internet. Você acha que eu ia acabar com a minha credibilidade de mais de 10 anos vindo aqui falando que você tem a chance de mudar de vida e isso sendo mentira? É óbvio que não. Se eu tô falando aqui é porque eu tenho certeza no que eu tô falando. O meu sistema pode mudar a sua vida financeira. E se você por um momento pensou, pô Daniel, eu gostei do seu sistema, eu quero conhecer mais para eu poder aplicar na minha casa e eu mudar a minha vida financeira também. Como que eu faço isso? É muito simples. É só você clicar no primeiro link da descrição agora, você vai vir para o meu WhatsApp particular, eu vou te atender aqui, te mostrar como que funciona meu sistema, te explicar como é que funciona e eu vou te liberar 3 aulas minhas gratuitas te explicando como que meu sistema vai mudar a sua vida financeira a partir de hoje. Se você acha que você ganhando mais 7 mil reais, 8 mil reais, 9 mil reais por mês aí na sua casa ajudaria a mudar a sua vida financeira, você conseguiria realizar seus sonhos, comprar um carro novo, dar entrada na sua casa, colocar o seu filho para poder estudar no melhor lugar da cidade ou viajar para onde você sempre quis, agora você pode fazer isso da forma correta e melhor ainda, sem medo de errar. E para isso, você só precisa clicar no primeiro link da descrição e vir falar comigo. Ou seja, as pessoas, tipo, 2022, 2021, as pessoas trans estavam mais no mercado de trabalho. E hoje elas não estão. Você está dizendo que uma pessoa trans ela não tem o direito de trabalhar para conseguir se sustentar? É isso? Mas que direitos são esses que a parada gay tá fazendo deixa eu isso? falar um negócio pra você aqui agora, na humildade. Da onde você tirou esses dados? Inclusive, esse próprio Boiceta, há um tempo atrás, estava falando que estava passando dificuldade financeira. Tá trabalhando não? Não está trabalhando? O que que aconteceu? Estamos no governo do amor. Pra começo de conversa. E eu acho Cara, tá aí na internet, pega o Não, celular. rapidão. Atualmente, a parada gay é uma falsa luta do movimento LGBT. Sobre a parada do orgulho LGBTQIAPN+, tem 2 tipos de parada. Tem a maior parada do mundo, que é em São Paulo, e tem paradas regionais de cada cidade. E assim, eu como artista LGBT, eu sou uma drag queen, a parada é um momento em que nós artistas temos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, e a parada é o momento E qual seria o trabalho do drag queen? Realmente, eu não sei qual que é. de encontro de toda essa população, da gente se ver, se reconhecer, se orgulhar de ser quem é. Por quê? E também copular, né? Na frente de todo mundo, né? É o ano inteiro sofrendo, é o ano inteiro se sentindo mal, é uma vida inteira com medo de existir, e você tem um dia em que você pode ser livre, você pode fazer o que você quiser. Entendeu, né, pessoal? Quer protestar a respeito de alguma coisa? Vá pra rua, fique pelado e copule com alguém. A parada do São Paulo tem temas, ela abordam temas, já trataram sobre o HIV, sobre política. Então, assim, é um momento de conscientização e de organização. Se tem um caso ou outro isolado, não exclui o fato de toda a grandiosidade que é a parada LGBT. Você sabe o histórico da parada gay? A parada gay ela começa em 1970, depois da Revolução de Stonewall, que é uma farsa para o movimento LGBT, mas tudo bem, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas assim, eu entendo que a parada gay, no começo, ela servia para alguma coisa. Realmente, a parada gay era para questões de direitos, era questões de liberdade, era questões, vamos, de existência, vai lá. E Ok, não é mais. numa época em que realmente não se falava disso, né? Eu penso que a comunidade LGBT, ela foi sempre usada, nunca foi pela, assim, vamos fazer isso porque a gente quer fazer. Não, a comunidade LGBT, ela sempre foi levada a algo. Por quem? Né? Então, a Levada parada... por quem? Ué, por boa parte do grupo LGBT. Depende. Em 1970, levada pela máfia de Nova York, hoje levada por grupos terroristas. Então, assim, antigamente, eu entendia a parada gay como algo realmente válido. Hoje, a comunidade LGBT, mais uma vez, é usada pela máfia dos trios elétricos. Máfia? O que me deixa triste. Quando a gente faz 18 anos, os pais ensinam algo pra gente. Quando a gente faz 18, a gente tem que pegar o que a gente aprendeu e desconstruir isso. Por que você vai desconstruir o que o seu pai e sua mãe te ensinaram? Você deixa de ter respeito pelas pessoas? Deixa de ter caráter? Deixa de ter uma boa índole? Não entendi. E não viver
pensando igual os nossos pais pensaram, porque é um pensamento datado. Quando você fala que a parada gay não é um negócio legal para a população LGBTQ, os heterossexuais, existem milhões de cultos, porque a nossa sociedade é machista e patriarcal. Então, o futebol é um culto masculino. Não, o futebol é apenas um esporte mesmo para as pessoas se divertirem. Inclusive, hoje é um esporte que gera muito dinheiro, né? Assim como a gente existem outros cultos femininos também. A parada é um ato de representatividade. Eu achava que era um bando de pessoas que ficavam pelados e que literalmente queimavam o filme de pessoas LGBT que são direitos, que querem respeitar as pessoas. A direita usa isso como se fosse um ato de obscenidade. Mas você mostrar o seu corpo e você se exacerbar não pode ser considerado algo negativo. Você sabia que andar pelado na rua é crime? Atentado ao pudor? Só uma informação pra você. A gente precisa trabalhar a nossa mente pra gente não hipersexualizar tudo. Porque se você hipersexualiza tudo, qualquer pessoa que tiver com uma roupa mais decotada, pra você aquilo é um abuso. Os caras saem na rua literalmente pelados e ele tá falando pra não hipersexualizar tudo? Porra! Porque você hipersexualiza. Então a gente precisa desconstruir o que a gente pensa por isso. Porque aí você vai olhar o movimento como um todo. Ele faz parte de você também. Você diz que você é gay. Então ter uma parada gay significa que um dia no ano você vai ser representado. O que é um dia no ano perto de 360 e lá vai bolinha? Olha, eu ia me sentir muito mal se um grupo saísse na rua falando que está me representando pelado e fazendo os absurdos que eles fazem. Eu me sentiria muito mal. Então a gente precisa de mais representatividades e não, ai meu Deus, uma parada. O que me revolta na direita é isso. Vocês pegam momentos importantes que precisam ser representados e tratam como chacota. A gente precisa de mais representatividade e não por menos. Que eu preciso ser aceito por uma representatividade que vai pra cima de trio elétrico nu? Perfeito. Perfeito, velho. Perfeito. Isso com o órgão genital exposto. Tá. Por que eu preciso ser representado por um único momento do gay, né? Ser representado? Teve parada gays que alguns homossexuais foram fantasiados de Jesus Cristo, de outras entidades religiosas e simplesmente botaram essas representatividades religiosas que para muitas pessoas são importantes, como para mim é importante, por muitas vezes colocaram essas representatividades em papéis degradantes. Isso não é exigir respeito, é falta de respeito com a fé do outro. Atacando a fé de outras pessoas. Mas e por Porque que se nós você pegarmos precisa as últimas ver o imagens corpo das nu paradas como gays aqui no sexual? Brasil, nós temos lá as pessoas difamando Jesus Cristo, Mas Nossa o corpo Senhora. nu não precisa ser Por hipersexualizado. que eu tenho que aceitar Na Bíblia as ser pessoas eram peladas e eram por pessoas eram que vão santos. pro meio da Só rua que quando é gay nu. é obsceno. Por que quando é LGBTQ é obsceno? Porque quando é bíblico é bonito, é poético. Ó, você chegou Isso aqui é de dar vergonha. Teve algum lugar na Bíblia onde botaram pessoas em cima de um trio e todo mundo saiu pelado fazendo um monte de absurdo? Teve? O que teve foi Sodoma e Gomorra, onde todo mundo morreu, né? Foi fazer essas coisas e todo mundo morreu. Tem uma reflexão, Você sentou amor. aí nessa cadeira falando sobre hipersexualização. Quem faz isso são vocês. Eu não preciso ir pra rua em busca de Exatamente. direitos, que inclusive o Brasil é um dos melhores lugares do mundo, porque aqui tem liberdade pra fazer o que vocês fazem, inclusive. Né? Aqui vocês têm liberdade pra fazer isso daqui no Brasil. Aí você fala de hipersexualização, mas vocês aceitam que a comunidade LGBT a pense vocês dessa forma. Me fala aí sobre a máfia. O que eu posso falar é o que a Nani People sempre fala. Não, Tem outra pessoa também. Deixa eu te a falar. Nani People Eu já vi a Nani People criticando. também fala sobre o direito da parada quem fala ser um movimento também. importante. Então você tem que falar sobre a máfia. Assim, não sobre a se palavra você de outra não pessoa. se você não teve acesso ao conteúdo do que eu tô me mas referindo, você teve. pode ter. Então eu quero escutar Isso. de você, não da Nani People. Você, Isso. o que você... Meu querido, quando você cita um exemplo e fala assim, olha, aquela pessoa, aquele estudioso fala isso, é pra você buscar um dado que você concorda também. Puta merda, é difícil de entender. Fala. Quem fala também sobre isso é a Luísa Marilac. Não, inclusive, é sobre que você, são cara. artistas que estão dentro do nicho da parada gay. Você consegue falar sobre então, o que você? acontece? As pessoas os organizadores, né, na grande maioria deles, recebem dinheiro público. Isso é o quê? Que você acha ou você tem certeza? E destinam. Eu tenho certeza que Você já acontece organizou isso. a parada? Eu conheço pessoas que já organizaram a parada. Então você conheceu. Já estiveram envolvidos na parada. Você já foi na parada? Já. Por quê?
pra falar mal, principalmente, né? Eu tenho que ver, eu não sou hipócrita, eu tenho que vivenciar pra poder falar mal. Gostou, né? então? Pelo menos isso. O cara acabou de falar que foi pra falar mal, aí ele pergunta, você gostou então? Puta merda, velho. Se vergonha alheia fosse crime, eu tava preso agora. Olhar do observador. calma aí. Não é você que fala de ciência, Então, vamos eu lá. preciso ter olhar do Na observador. verdade, né? quem fala sobre ciência todo tempo é você. Eu tô falando Claro, sobre a biologia tá do meu lado, tranquilo. Usou de novo. Uhum. Vamos lá. Você falou sobre máfia, você falou sobre Anani People, e eu ainda não entendi qual o ponto que você acha que não serve pra nada. Porque você fala sobre muita gente, mas sobre a parada você não tá falando. Como eu ia dizendo, a comunidade LGBT é usada, cara. Não, mas isso A daí você comunidade pode... LGBT Mas calma aí, eu vou você te contar pode... mais uma história. Vamos lá, eu vou te contar uma história. Tá. Você falou sobre hipersexualização, falou que é católico, falou sobre um monte de coisa. Jesus não é branco e tá pelado, é loiro, com o O cara tá cabelo... fugindo do tema. Não, você falou Não sobre... tá fugindo do tema. Você falou sobre a máfia? Eu não posso falar sobre Jesus? A máfia da parada gay, cara. Ah, então. E sobre a criação de um catolicismo em cima da parada gay, ou a criação de uma máfia em cima da parada gay. Você cria vários temas em cima da parada gay, mas você não tá falando Eu sobre não a tô parada. criando sobre que viagem. vários temas, eu tô falando justamente sobre Então o tema. fala sobre o que a parada não ajuda. Em nada. Hoje, aqui no Brasil, em nada. A parada ajuda apenas a você. A quem tá Apenas lá. a você, então. É Não, exatamente, ajuda alguém. A parada gay ajuda a comunidade LGBT Então é isso a ser que- vista de uma forma Então, calma. totalmente. É isso Ela desmoraliza o movimento LGBT no Brasil. A partir do momento que você pega a fé de outra pessoa pra poder descredibilizar, pra poder humilhar, você não tá pedindo por respeito, meu querido. Você está faltando com respeito. É totalmente diferente. E outra, como que você vai exigir respeito cometendo um crime? Como eu falei, hoje, se qualquer pessoa sair na rua nu, peladinho, como veio ao mundo, é crime, é atentado ao pudor. Como que isso na parada LGBT não se torna crime? Fala pra mim. Não sei. que é- Ser vista de uma forma totalmente que não calma. representa nada em ninguém. A parada gay é exatamente sobre isso. Mostrar a Não. comunidade LGBT. Se ela faz Nossa, então isso... a comunidade LGBT é eu horrível, estou né? falando. Aos olhos de todos. Se ela faz isso... A parada gay mostra isso? Calma aí. Se a parada Ah. está mostrando... Mas o colega se a- disse que não é Deixa pra eu acabar de generalizar, falar. tá generalizando. Se Tá. se a parada está mostrando, está falando, está divulgando, ela está concluindo o seu ponto. É pra mostrar e pra falar. A intenção é qual? É desmoralizar o movimento? Estão conseguindo. Qualquer outra coisa que Pausa. seja... Você foi votado. Mais de 70% das pessoas trans sofrem evasão escolar no primeiro grau Meu escolar. Deus do céu. Elas não concluem nem sequer o ensino médio. O que você acha que causa isso, Dom? Pessoas trans na idade escolar, primeiro que não existe pessoas trans Ah, na não idade existe, escolar. não. Não. Se esse dado eu tirei da onde, então, se não existem pessoas trans? Ah, E eu tenho culpa deles abandonarem o colégio? Você tem culpa de alguém trans abandonar o colégio? E outra, ele tá falando aqui no colégio. Ele tá supondo o quê? Que crianças sejam trans? Olha, é bem complicado isso aí, hein? Como que uma criança vai decidir se é trans ou não, se uma criança não decide nem o que ela vai comer na hora do almoço? Estranho, não? Na você idade ser uma escolar. pessoa trans é uma decisão que em idade escolar você não tem discernimento pra tomar ainda. Mas toma. Não. E aí? Não toma, tá errado. Tá errado. Por isso estranho, que né? as pessoas trans sofrem evasão escolar. Porque elas não são nem compreendidas. Não. Porque vem pessoas como você dizer que elas não existem. Não. E elas existem. E porque elas não encontram acolhimento Quem dentro do sistema acompanhou o escolar. programa Que merda é essa de ficar estalando o dedo? desde o começo Se- já sabe que eu não porque disse elas isso. não encontram adianta você acolhimento gritar, dentro do ficar sistema escolar. nervoso. Eu não tô nervoso, eu tô só falando em cima de você, porque você não deixou eu falar. E aí a questão é a seguinte: enquanto as crianças trans não tiverem acolhimento dentro do sistema escolar, elas vão continuar sendo evadidas. Não é nem que elas são expulsas, elas não aguentam existe ficar. criança E aí trans, elas são cara. Não marginalizadas. existe. Peraí, e outra coisa, criança pode escolher não ir pro colégio? Eu não sabia disso não, eu achava que também era crime, porque os pais têm que responder. Se o filho deixa de ir pro colégio, quem é responsável sobre isso? Cadê o conselho tutelar pra poder ver isso? Isso aqui é uma denúncia séria que o Boiceta tá fazendo. Temos que entrevistar esses pais e perguntar, por que você não está mandando seu filho pro colégio? Isso é crime. Existe Colocadas criança pras trans. ruas, entram Isso em é ideologia prostituição. de gênero. Isso não é ideologia de gênero, Não isso não é a existe criança realidade. trans. Lógico existe que realidade. existe. Você que não conhece, Não. você que não convive, você que não Mais entende. uma vez você chega e a aqui com falta uma de contradição. entendimento. Que contradição? Não. É, Eu você só tô só- falando só a se realidade. contradiz, cara. As pessoas trans, elas estão falando a realidade. A direita é bem mais acolhedora à comunidade LGBT do que a esquerda. Os últimos projetos de lei apresentados pela direita são pautas anti-LGBTQIAPN+. Qual o projeto que é contra? São contra a proibição da linguagem neutra, são contra... É claro. Meu Deus do céu, você quer o quê? Quer que destrua o português, que foi construído durante vários e vários anos para poder representar uma pequena parcela da população
que tem total condição de aprender o português correto. Engraçado que eles defendem a inclusão do pronome neutro no português usando a desculpa de representatividade das pessoas trans. Engraçado que eu não vejo esse pessoal falar assim: nos colégios tem que aprender linguagem de sinais para poder inserir pessoas surdas e mudas no cotidiano das pessoas. Eu não vejo eles defendendo que pessoas aprendam braille para poder ajudar pessoas cegas no cotidiano também. Engraçado isso, né? Proibição da parada gay, são contra a proibição de educação sexual nas escolas, por exemplo. Vocês querem ensinar sexualização para as crianças. E outra, tem que proibir parada gay mesmo. Não tem que fazer essa festa pornográfica que escarnece a fé dos outros com dinheiro público não, com dinheiro dos outros não. A fake news, um monte de negacionismo científico histórico e que não condiz com a realidade da população LGBTQIA+, no Brasil e nem as necessidades de direitos públicos que a gente precisa acessar como seres humanos dentro de uma sociedade que já é excludente. O que eu gostaria de perguntar pra você é como a direita é mais acolhedora pra pessoas LGBTQIA+, se você mesmo é uma minoria dentro da direita. Eu poderia te responder assim, ó, uma das frases que eu mais falo quando eu tô em debates ou entrevistas. Querem evitar tudo isso que a gente está ouvindo aqui, né, que vocês dizem que a direita faz com a comunidade LGBT? Evitem o movimento LGBT. Não tem como O evitar movimento LGBT é o movimento que mais prejudica a vida dos homossexuais esse ano, em 2025. Então, eu queria dizer pra você que hoje o que a gente tem em relação a uma direita extremamente LGBTfóbica é nada mais, nada menos do que fruto da ditadura militar, que foi um movimento de direita, né? E, inclusive, fez as pessoas LGBTQIAPN+, serem presas, torturadas, mortas. Você defender que o seu filho não seja exposto à ideologia de gênero, que não se gaste dinheiro público para poder fazer festa onde só tem pornografia, você defender isso é você ser contra eles. Meu Deus do céu. Porque serem quem elas são, simplesmente. Além disso, todo o histórico do nosso país, que envolve a existência de pessoas LGBTQIAPN+, envolve perseguição, morte, aprisionamento em manicômios, tratamento com eletrochoque, picador de gelo, entre outras coisas, porque a gente era considerado doença até 2019. Então, o que a esquerda faz hoje é um movimento de luta e de representatividade em prol dos nossos direitos, que até então estão sendo conquistados pouco a pouco. A esquerda usa vocês. A esquerda usa a gente não. A esquerda usa vocês desde sempre. Desde que o mundo é mundo, a esquerda usa vocês. Não é que a esquerda me usa. Não existe uma entidade superior de Deus que controla a esquerda. A esquerda são pessoas em movimento. A esquerda faz isso? Vai lá na Coreia do Norte, meu amigão, protestar e falar assim: aqui a gente tem a liberdade LGBT. Vai no Irã, vai em Cuba, vai na Venezuela, já que você tá falando que a esquerda defende vocês. Vai lá, faz isso pra você ver como que a esquerda defende vocês. Meu amor. Eu sou uma pessoa a esquerda muito usa pra vocês. ser resumido ao que a esquerda me usa ou não. A esquerda Inclusive, usa vocês. São pouquíssimas pessoas de esquerda que são LGBT que estão nos campos de representatividade de poder hoje em dia. É de dar vergonha. Por exemplo, uma Erika Hilton, que se eu falo o nome dela aqui, você se borra, né? Não, fala, inclusive assim, eu quero porque ela debater é com uma a das Erika Hilton. principais Eu me que bate boto de frente com a direita. A Erika com Hilton não sabe nem a história do movimento LGBT, cara, claro pra que começar. Ela sabe, mas igual e outra? vocês, nenhum de vocês sabe a história do movimento LGBT que vocês você defendem. sabe? Eu sei, então, porque eu pra mim, estudo. Quando foi fundada Coisas a que Astral? vocês não fazem. Quando vocês não fundada a fazem. Astral? O movimento LGBT, ele começa, não é com a esquerda. Não. Já começa daí. Começa com um ditador na ditadura, o movimento LGBT já não começa com a esquerda. Não, o movimento LGBT começa com iniciativas individuais em defesa da liberdade de você poder existir. Diferenças individuais, então não, uma pessoa só se representa. Não, a gente tá falando de coletivo. Tá vendo? A você esquerda nem representa entende. coletivo. Você não sabe a história do que você tá defendendo, cara. Eu conheço, porque no Brasil, em 1985, foi criada a Astral. E a Astral é a primeira associação de travestis liberados do Brasil. Você não e foi ela também responsável por lutar contra a discriminação durante a epidemia da AIDS. Isso você não fala. A esquerda continua usando vocês até hoje. Quando eu tô vendo a tua jugular aqui, você com raiva falando de mim, a esquerda tá te usando. A esquerda tá te usando nisso, entendeu? A esquerda tá te usando nisso. Mas assim, ó, pra você defender algo que você queira, você tem que conhecer. Você tem que conhecer o que você tá defendendo primeiro. Você não sabe o que é movimento de militância de rua, que usa todos vocês. Pra protestar. Não é de usar, é a gente que toma a ação, porque é sobre autonomia. Vai protestar numa ditadura comunista, vai lá. Eu sou anarquista. Vai protestar na China. Primeiro você tem que entender que a esquerda não é um bloco homogêneo.
É lógico que a gente sabe o que é esquerda. É o resumo da hipocrisia. Você pega, por exemplo, a Erika Hilton, que esse rapaz aqui citou como exemplo, em defesa da esquerda, só que tem um porém. Esse pessoal de esquerda, eles defendem o quê? Divisão de capital entre todas as pessoas. Só que quando essa galera ganha para deputado, começa a ganhar 30 mil reais por mês, começa a andar com bolsinha de 18 mil reais, começa a viajar para países capitalistas, simplesmente esquece a base, que eles defendem o quê? Quando eu estiver lá, eu vou lutar para vocês melhorarem também. Só que aí deixa a base deles na merda, enquanto eles estão usufruindo do capitalismo malvadão que eles tanto criticam. A esquerda é muito mais do que você pode pensar. E o que eu quero te dizer é que primeiro você precisa entender a história do movimento LGBT e a história do movimento de que está concatenada. Não existe criança trans. Uma pessoa trans não precisa tomar hormônios para ser trans, porque transição é também social. A pessoa ela basta se entender fora do que é ser cis. Não se identificando com o sexo que foi atribuído a ela no nascimento. E se eu me identificar como um cachorro? Eu vou ser um cachorro? Eu vou ter que ir no veterinário? Eu vou ter que comer ração? Dessa forma, ser uma pessoa trans pode começar em qualquer fase da vida. Inclusive, tem pessoas muito mais velhas que se entendem trans depois de 50, 60, 70 Tranquilo, anos. a pessoa é tem Sabe a por liberdade que dela. vocês acham estranho uma criança trans? Porque vocês hipersexualizam toda e qualquer existência trans. Quem vai nu pra, Então quem vai vocês- nu pra parada gay não é a pessoa da direita, não, hein? Quem hipersexualiza as Não, coisas... agora vamos concluir, que eu quero concluir meu pensamento. concluir. Sabe por que vocês hipersexualizam toda e qualquer existência trans? Porque 90% das pessoas trans femininas, travestis, mulheres trans já passaram em algum momento pela prostituição. Você obrigou alguma pessoa trans, algum travesti se prostituir? Eu não obriguei, não. Eu acho que a pessoa trabalha com o que quiser, né? Não pode empreender, não? Não pode vender um doce na rua, não pode vender uma bala, não pode vender uma água, não pode montar um empreendimento. E eu tô falando de empreendimento porque tem muita gente que dá desculpinha que não tem trabalho. Ah, não tem trabalho. Então, crie o seu próprio trabalho. Você não pode? Olha, entre vender água e dar o rabo, eu prefiro vender água. Agora, cada um tem o direito de escolher o seu trabalho. Quem sou eu pra julgar? Agora, eu não obriguei nenhuma trans a se prostituir, não. Porque esse é o país que lidera o consumo de pornografia de pessoas trans. Não e só vocês de acham trans, que né? ser trans tá relacionado à sexualidade quando não se fala de gênero. Porque se uma criança tem total capacidade pra entender que ela é uma menina, que ela tem que usar um vestido, que ela tem que fechar as pernas quando senta, que ela tem que se casar com um homem, que ela tem que engravidar e ter uma família, então ela é super possível de entender que ela não quer tudo isso pra ela. Então, eu tiro o parâmetro que um jovem de 16 anos já pode ser preso, já pode ficar na cadeia, né? Não é mais um pobre coitadinho que não sabe o que tá fazendo, né? É ou não é? Pergunta isso pra esquerda pra ver o que eles vão falar. Não, criança não tem discernimento pra decidir Sim, se é porque trans ou gênero não. é imposição também. Agora, você lembra daquela questão do hipotálamo, da hipófise que eu comecei a falar lá no começo e não consegui concluir? Isso se diz sobre o desenvolvimento identitário da pessoa. É sobre a identidade que ela vai carregar ao longo da vida. Isso é formado na barriga da mãe. Olha, temos um cientista aqui, ó, o Einstein antes da bariátrica. Não, discordo. Você não é que você é questão de discordar. Não, a biologia Foram discorda feitos quando eu digo Não, a discordo. biologia não discorda. Discordo porque completamente. O seu entendimento de biologia ele é raso, como um pires. E você não tem necessidade nenhuma de falar sobre biologia, já que você acredita que fomos todos feitos por Deus. O ponto E já que aqui, todos somos por Deus, o ponto somos aqui é perfeitos, que criança Deus me trans fez não boiceta. existe. Olha, se alguém um dia te perguntar como que você pode resumir vergonha alheia, é só você olhar pra esse debate aqui, pros argumentos do boiceta. Se uma criança pode escolher o sexo que ela vai ter, eu acho que ela pode muito bem também pagar pelos erros se ela cometer um crimezinho. Não pode, não? É claro. Essa galera confunde as coisas. Eles pensam que pelo fato da gente ser contra a ideologia de gênero para crianças, a sexualização precoce de crianças nos colégios, eles acham que nós somos contra eles, a existência deles. É óbvio que não, como eu já falei centenas de vezes. Cada um faça o que quiser da sua vida. Passou dos 18, já é maior de idade, já tem condições de raciocinar sobre o que tá fazendo? Faça o que quiser. Agora, não deturpe a biologia, a ciência. Só existem dois sexos e não sou eu que tô falando, não. É o nosso próprio organismo, é o nosso próprio corpo que fala. Tanto que uma criança só é capaz de nascer com dois sexos, ou o masculino ou o feminino. E é por isso que eu sempre falo, na minha opinião, se uma pessoa decide trocar de sexo ou se decide gostar de uma pessoa do mesmo sexo, é a opção dela. Não significa que ela conseguiu mudar o sexo dela. Isso eu acho que é tão fácil de entender como 2 mais 2 são 4. E a prova disso, do que eu tô falando aqui, é que hoje existem várias pessoas que escolheram mudar a sua opção sexual. Quantas pessoas você já não viu aí
com 40 anos, com 50 anos, decidindo, vou ter relação com uma outra pessoa do mesmo sexo. É a opção dela. Isso não significa que a pessoa mudou o sexo dela. Mas parece que tem pessoas que não querem entender o óbvio, né? E por falta delas conseguirem entender, elas querem mudar toda a realidade do mundo para que essa realidade se adapte ao mundo delas. E a verdade não funciona assim. É muito melhor encarar a verdade e não se decepcionar do que viver numa mentira e viver em depressão, viver estressado, viver com problemas emocionais porque não consegue aceitar essa realidade do mundo. Deixe seu like aqui embaixo, comenta o que você achou sobre esse assunto, o que você achou sobre esse vídeo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas e para você que está buscando saúde financeira, uma vida melhor para você e para sua família, agora tem como você virar esse jogo. E tem como você virar esse jogo de forma simples e muito fácil. Clicando agora no primeiro link de descrição, você vai vir para o meu WhatsApp particular. Aqui eu vou te explicar como que funciona o meu sistema, como que você vai aplicar. Você vai receber 3 aulas gratuitas para poder aprender isso tudo e poder ter a chance de mudar a sua vida financeira. Não deixa para depois o que você pode fazer agora. Não dê atenção para sua procrastinação. Se você é uma pessoa determinada, dedicada e que sempre pensou em poder ter a chance de mudar de vida, a hora é agora. Clica agora no primeiro link de descrição e vem falar comigo agora. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Seu animal.